Noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, estamos iniciando a nossa chamada no Solvi. Não era para ser uma oração, era para ser uma oração. Um socorro bem presente na tribulação. Era para ser uma oração, uma injeção letal na veia do diabo. E povo de Deus, hoje nós estamos aqui com a nossa chamada. É um povo grande nos acompanhando. E povo de Deus, é muito bom ter vocês comigo. Saber que vocês estão aí, querendo aprender, aí, a exercer a autoridade que você tem no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, gente, vamos começar fazendo uma oração, né? Vão aí, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, botar o Satanás para correr, ele e seus demônios aí para correr, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós estamos iniciando aqui essa chamada, Pai. E crendo tão somente que o Senhor é comigo, é com todo o povo que está me acompanhando nesse momento. Tem gente voltando do trabalho, tem gente aí, Pai eterno, meu Pai poderoso, grandioso, o Deus que dá ordem a seus anjos a nosso favor, esse povo que está voltando aí do trabalho, que esse povo seja aí alcançado aí pelo Senhor. Eu creio que o Senhor já deu ordem aos teus anjos para estar ali acompanhando um a um, Pai, porque o Senhor é o Deus onipresente. E o Senhor está em todos os lugares. E eu creio assim. E Deus, cada pessoa que está voltando para casa e aquelas que vão pegar aí, vai começar a trabalhar da noite aí. Senhor, acompanha essas pessoas, Pai, e faça a diferença na volta e na ida delas para o trabalho, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E você, Satanás, sai do nosso caminho em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Sai com essa bala perdida, essa pedra no caminho, sai com essa amarra, esse laço que você armou aí para essa pessoa. Está amarrado, já caiu por terra todos os seus planos na vida dessa pessoa que está indo trabalhar noturno e essa pessoa que está voltando do trabalho, que foi cedo para o trabalho e está voltando. Tira as suas mãos, tira os seus olhos, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, amém, glória a Deus. E, povo de Deus, vamos dar início aqui, né, ao Solvi. E como eu falei com vocês, nós estamos aqui, no ensino. Eu estou ensinando vocês a exercer a autoridade que nós temos aí, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E na parte ali, meio-dia, eu ensinei para vocês ali, eu comecei ensinando para vocês ali da autoridade, a falar da autoridade que nós temos nesse nome. E deixo bem claro para vocês que o Satanás, ele não quer que você saiba da autoridade, ele não quer que você saiba dos seus direitos em Cristo Jesus, não. Eu conto para vocês que quando eu era criança eu brinquei muito, gente. E a gente fazia aquelas casinhas de bambu, sabe? E tinha a nossa casinha, a gente fazia a prateleira, a gente fazia ali o fogãozinho, o fogão a lenha, gente. E a gente fazia, aquela brincadeira, brincando assim brincando de casinha. E ali a gente casava, a gente tinha um marido, a gente tinha os filhos e a gente cozinhava, fazia aquele sopinha de banana, a gente fazia o arroz, a gente fazia passarinho frito. Sim, povo de Deus, eu conto para vocês que nós levávamos marmita para os nossos irmãos. Nossos irmãos estavam trabalhando ali no campo, gente.
capinando, roçando, e aí a gente levava a marmita para os nossos irmãos, sempre que a gente ia, a gente juntava aquela turma para ir de companhia com a gente, e era uma turma mesmo, gente, porque tinha o quê? Várias pessoas trabalhando lá, então quem levava a marmita era minha irmã, eu ia de companhia e mais umas 6, 8 crianças ali. E ali, gente, a gente ia pelo caminho, o caminho era longo, a gente ia pelo caminho e os meninos matavam o passarinho, a gente despenava, a gente limpava como se fosse um frango, era uma brincadeira, mas era uma brincadeira ali, a gente imitava a nossa mãe a cozinhar e brincava de casinha. A gente tinha a boneca, que era nosso filho, sabe? Tinha lá os meninos, um era meu marido, outro era marido da minha prima, outro era o amigo da outra prima, e a gente brincava muito. Gente, e ali, a gente, com nossos maridos lá, o marido tinha que cuidar das coisas, ali de estar organizando a casa. A gente fazia a cabaninha assim, olha, colocava 4, vamos falar esteios, 4 esteios ali, e a gente colocava 4 esteios ali, que eram um pau, né, gente? E colocava ali, colocava ali o outro, e colocava aquele tanto para dar aqueles quadradinhos, e a gente colocava um plástico por cima. Ficava muito gostoso. E, gente, naquela brincadeira ali, o que era eu mais umas. Era eu. Mas vamos falar assim, mais 2. Mas aí era assim, as 3 casadas e cada um tinha 4, 5 filhos. E o marido, gente, e o marido. E ali, assim, a gente brincava o dia inteiro, gente. A gente brincava o dia inteiro, era muito, muito gostoso. E, gente, ali, mesmo na brincadeira, tinha vezes que acontecia ali a separação. E, assim, acontecia separação, acontecia briga, sabe? O marido, de brincadeira, ficava com raiva ali da esposa e acontecia separação. E ali, gente, muitas das vezes ali, quando acontecia separação, era um alívio. Era um alívio ali para suposta ali casada ali, porque o marido estava muito chato, estava muito se achando ali o último biscoito do pacote. Então, até na brincadeira, assim, quando a gente via uma oportunidade de ficar livre, a gente Você sabe por quê, povo de Deus? Muitas vezes eu estou falando numa brincadeira de criança, mas que pode acontecer na vida real. Eu estou falando assim, olha, muitas vezes ali, numa brincadeira, ali o marido colocava ali, brincando, mas colocava ali como que ele queria que a esposa, como que ele queria a esposa, né? E a esposa aceitando assim só para fazer ali. É igual eu falo com vocês, gente, que nenhuma mulher, nem de brincadeira, a mulher casa para separar. Então, muitas das vezes a mulher tá ali no casamento e tá fazendo de tudo para dar certo, mas sabendo ali das condições do marido, né? Dos defeitos, eu falo assim, ó, dos prós e dos contras, né? Que a mulher não é boba, gente. E eu falo com vocês assim, olha, que nós mulheres, nós desde assim de muito criança, nós já somos mais maduras do que os homens.
gente, o engraçado é que a gente ali brincando, acontecia ali uma discussão e ali aquela discussão ficava séria, já teve caso assim, ó, da pessoa nunca mais brincar, porque feria, né, gente? Por mais que a gente estava brincando de casinha, de papai e mamãe, é o jeito que a gente falava, ali, quando havia ali uma discórdia, ali um erro e um julgamento, machucava, por mais que fosse uma brincadeira. E, gente, por isso que eu falo com vocês, eu não brinco com o sentimento das pessoas, não brinco mesmo. É, não brinco mesmo. Quando eu falo sério. E eu já falei, eu não gosto de mentira. Não gosto de mentira. Se tem mentira, se tem algo escondido, é porque não dá certo, né? Então, nós temos que viver uma vida aí livre em Cristo Jesus. Nós temos de ser aí, ó, de verdade. É como eu falo com vocês. Eu brincando, acontecia esses fatos lá. Eu posso até falar o nome das meninas que brincavam comigo, gente, e era muito, muito gostoso, muito gostoso. Eu tive uma infância muito rica, eu brinquei muito. Olha, a gente brincava lá na nossa casa, a gente já tinha o espaço de estar brincando. E, gente, não, em todo tempo a gente fazia essas cabaninhas, a gente brincava de ali, mas era sempre ali, sempre tinha um adulto ali observando o que a gente estava fazendo. E assim, eu lembro que lá em casa era bem perto assim, da cozinha onde que a gente brincava. E em todo tempo minha mãe estava lá passando uma olhada. E na casa das minhas colegas a mesma coisa. O tempo todo tinha um adulto ali visorando a gente, cuidando ali, né? E, gente, foi uma infância muito rica. E eu entendo assim que as minhas amigas de infância também devem te contar a história aí, né? Na visão delas aí. E, gente, o que foi mais engraçado nessa história toda é que eu falo com vocês sempre assim, que tinha três casadas e aquele monte de filhos. Então, era três mães e a gente já tinha uns meninos que gostavam de ser nosso filho. Aí, uma das minhas amigas era sempre assim, ó, sempre era o mesmo casal. Era o mesmo casal ali. Mas aí tinha uma amiga minha que sempre casava com um menino e uma das crianças era a filha dessa amiga minha. Aí eles cresceram e a filha casou com... Ai, gente, é na brincadeira. Era assim, ó. Eu vou dar um exemplo. Eu era casada com o meu primo. Tudo assim, regulando idade. E a outra, minha prima, era casada com o primo lá, o outro primo. Aí, esse primo, tinha lá estes filhos. E um desses filhos era essa menina. Essa menina, aí eles cresceram. Eles cresceram e essa menina casou com o menino que brincava de ser, que era o pai dela. Gente, eu tô só contando história. Como diz aquela música, brincadeira de criança. E é muito bom, gente. Hoje essa menina é enfermeira, tem uma vida muito boa lá com o marido dela e que Deus abençoe eles lá, né? Então eu tô só lembrando da brincadeira de criança e dos frutos. Esse menino que eu brincava de ser esposa dele,
Ele também casou, tá todo mundo casado, gente, todo mundo bem. E sim, gente, é um respeito, assim, ó. Esse menino, ele passa por mim e fala assim, oi, Solane. Assim, e foi uma fase muito gostosa, uma infância muito gostosa mesmo. E elas têm história dela para contar, né? A visão delas, como que foi. E é o que eu sei falar. Hora a gente brincava lá no terreiro da nossa casa e hora a gente brincava lá na casa deles lá. E muito, muito gostoso. E o que eu falo com vocês é da oportunidade. Às vezes a pessoa tá achando aí, ó, você achando o último biscoito do pacote, e na verdade a esposa já estava esperando por aquela oportunidade há muito tempo. E, pelo amor de Deus, vamos dar continuidade aqui à nossa vida, né? Que é melhor, gente, agora, o nosso presente, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, vamos falar aqui, ó. Eu comecei a ensinar para vocês a autoridade do crente e ensinando vocês a exercer essa autoridade em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E eu li para vocês, gente, até em certa altura. Vamos ler aqui, olha. Entretanto, a autoridade do crente é um aspecto do caminhar cristão. Gente, é quando eu falo com vocês, gente, que a nossa caminhada com Cristo desde o momento que nós entramos na igreja ali, no primeiro dia. E, gente, tem aquele momento que o pastor faz ali a chamada ali para a gente aceitar o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Senhor. E ali, gente, a gente deve de fazer, deve de levantar, deve de orar ali com o pastor, aceitando o Senhor Jesus. E a gente faz isso uma vez, gente. A gente não deve de fazer mais de uma vez. E eu vejo o pastor fazendo, todo mundo vai e faz de novo. Todo mundo vai e faz de novo. É aí que eu falo com vocês, gente. O que você está sendo dentro da igreja? Maria vai com as outras? Ou você está buscando conhecer realmente quem é Deus? Quem é o seu Senhor? Busca conhecer Deus. Busca conhecer ali, ó, os seus direitos na palavra de Deus. Porque cada momento que que o pastor faz a chamada lá, para você arrepender de seus pecados e aceitar o Senhor Jesus como seu verdadeiro e único Senhor, você tá anulando tudo que você fez até ali e tá voltando ali ao primeiro ali, como se você estivesse aceitando o Senhor Jesus ali. Fica ali aquele eterno bebê. Dentro da igreja, pelo amor de Deus, preste atenção. No curso Fé ensina isso para nós, gente. No curso Fé ensina isso para nós. E quando eu faço a chamada aqui, eu falo com vocês da reforma. Mas a reforma que tem que haver, primeiramente, é dentro de vocês, os cristãos. E não ficar aí, Maria vai com as outras, eu vou levantar porque o outro levantou. Eu vou levantar a mão porque o outro levantou. Faz por você. Não fica olhando a pessoa que está do seu lado, não. Ouça o que o pastor está pregando e faz por você, no entendimento que Deus está dando para você, entende? Eu vou para a igreja nesse entendimento. Aquilo ali que eu aprendi, que eu vou fazer. É quando eu falo com vocês que quando eu vou para a igreja é extensão do que eu busco aqui na minha casa, né? É extensão. Então, o que você está saindo da sua casa para você fazer o que lá na igreja?
É quando eu falo com vocês que eu vou para a igreja, eu vou para participar. Eu estou indo para estar ali cultuando meu Deus. E o Deus que eu cultuo é esse aqui, é esse Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, para levar todo o nosso pecado sobre ele. Ele levou sobre todos os nossos pecados, todas as nossas dores, ele levou sobre ele. E aí eu vou ficar ali como aquele povo lá no deserto ali, após aquele povo sair ali do Egito, eles ficaram ali no deserto, dando volta, dando volta, dando volta. Por quê? Ali no deserto era o momento deles amadurecerem. Não, eu quero sair daqui, eu quero ir para a terra da promessa. Ali eles começaram a murmurar, e em todo momento ali que eles murmuravam, eles estavam ali se amarrando, né? Amarrando ali a vida deles. E em todas as ofertas que o diabo dava para eles, eles iam lá e lembrava lá do passado, do que o faraó dava para ele, mesmo eles sendo ali escravos. Então, assim, o povo, eles deram volta por 40 anos por não crer, por não parar de duvidar e parar de retroceder. É quando eu falo com vocês que quando nós colocamos a mão no arado, que é isso, gente? E quando a gente coloca a mão no arado, nós não devemos de retroceder. Nós temos que ir em frente. E, gente, quando eu falo com vocês, quando eu mostro para vocês aí o resultado da fé real, vocês acham que eu não fico tentada a temer, não? Só que eu sei que se eu temer, eu vou estar retrocedendo, eu vou estar olhando para trás. E eu não quero retroceder, eu quero continuar, como eu falo com vocês, a passos largos da vitória, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, povo de Deus, tá tudo muito claro, assim, olha, quando eu falo aí que nós não devemos de julgar, não devemos de julgar, nós devemos de estar ali buscando conhecer Deus. É quando eu falo com vocês, entre na igreja, fica ali na igreja, procura conhecer Deus, procura saber quem é Deus, quem é o seu Senhor. E ali, gente, você sabendo quem é Deus, quem é o seu Senhor, o diabo não vai te enganar mais, o Satanás e seus satanistas não vão te enganar mais. Acabou para eles, entendeu? Acabou para eles. Como eu falei hoje, meio-dia, 10-0 para o Senhor Jesus, né? 10 para o Senhor Jesus e 0 para Satanás e seus demônios. E aqui, gente, vamos aprender mais aqui, ó. Eu vou ler novamente. Entretanto, a autoridade do crente é um aspecto do caminhar cristão. Ali no momento que você entra no caminho, aceite o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Senhor, a respeito do qual poucos estão bem informados. Então, gente, não é que os pastores não ensinam, ele ensina e vocês ficam lá, vão lá, sem propósito, e vocês não participam e não, assim, igual o pastor já deu um curso fé, só com o pastor Rogério aqui, nós já fizemos curso fé umas 2 ou 3 vezes. E, gente, a apostila você pode levar para casa. Aí eu pergunto para você o que você faz com a apostila? Eu nem pego a apostila
apostila mais, você sabe por quê? Eu tenho todas as apostilas aqui em casa. Sempre que eu preciso, eu vou lá e leio o curso Fé. Assim, o ensino ali do curso Fé assim, é o que me dá, é o que me faz chegar mais a Deus, é o que me mantém firmada em Cristo, porque ali no curso Fé, todo o ensino é voltado ali na palavra de Deus, entende? Gandala, cedere, ramana, sidere, goe, gandala, da cedere, shadaramana, cedere, canta, la da cedere, derere, alamana, cedere, canta, la da cedere, goe, gandala, cedere, derere, 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 derere. E povo de Deus, os livros, eu sempre apresento para vocês os livros que eu li e que eu leio até hoje. E eu falo com vocês, para vocês comprarem livro, e comprem livro na igreja que você congrega. Na igreja que você congrega, que você tem que comprar os livros para você estar aprendendo ali. Eu entendo assim, se você entrou numa igreja, o pastor vai saber até qual livro que eles vão querer ali que o povo deles leia, entende? É aí que está o perigo, povo de Deus, de vocês ficarem mudando de uma igreja para outra. É como eu falei com vocês, que eu saí da igreja, eu visitei outra igreja um pouquinho de tempo, e ali eu conto para vocês as experiências que eu tive, entende? Nesse objetivo, nesse grito que eu estou, para que você cristão, tenha responsabilidade com a sua vida espiritual. É você que tem que ter responsabilidade. Assim, olha, se você não quiser, nem Deus pode mudar a sua vida. É tão sério assim, a responsabilidade é totalmente sua e você não deve te colocar na mão de ninguém. É quando eu falo com vocês assim, olha, permaneça no caminho, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que nos leva até Deus. O Senhor Jesus Cristo é o caminho, é o nosso intercessor que nos leva até Deus. Então, permaneça nesse caminho com seus olhos fitos em Deus, que é autor e consumador da fé. E aí você vai estar ali, ó, com os olhos fitos no Pai e ali no caminho, na verdade e na vida, que é o Filho. E nós temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador, é o nosso ajudador, é o nosso guia aqui na terra hoje. Vocês entendem? Aí, povo de Deus, o bebê cresceu. E, povo de Deus, vamos dar continuidade aqui ao estudo. Alguns acham que a autoridade sobre o diabo pertence apenas a alguns poucos escolhidos, aos quais Deus deu poder especial. Isso não é assim. Pertence a todos os filhos de Deus. Então, povo de Deus, esse é o meu grito. Esse é que eu quero que vocês entendam. É o que eu quero que vocês entendam, que a autoridade é todo crente que tem. A partir do momento que você entrou numa igreja e aceitou o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Senhor,
Você tem autoridade e você, assim, quando eu falo com você, você deve de permanecer no caminho. Você deve de permanecer no caminho e buscar conhecer o Senhor Jesus de Nazaré e saber o que foi feito por você ali na cruz. Vocês entenderam? A partir do momento que você sabe o que o Senhor Jesus fez por você na cruz, você se torna imbatível. Não tem pro Satanás, não tem pro diabo, não tem pros demônios. Vocês entenderam? No nome do Senhor Jesus, nós temos autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpião e em todo o poderio do diabo. Em todo o poderio do diabo. E, gente, o diabo não tem que vir fazendo qualquer coisa na sua vida, não. Ele não pode vir fazendo aí, ó, o que ele quer na sua vida, não. Tem ali regras no mundo espiritual. Tem regras no mundo espiritual para ele te atacar. E como no mundo natural, eu falo com vocês aí, se você sair fazendo as coisas erradas, a polícia vem e te prende, no mundo espiritual é a mesma coisa, gente. Vocês entenderam? É por isso que eu falo com vocês. Vamos colocar o diabo no lugar dele, debaixo dos nossos pés, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Entende? Porque o Senhor Jesus, ele já alcançou, ele já nos deu a liberdade quando ele foi morto ali na cruz. E por você não saber dos seus direitos, o diabo vem e te prende, te amordaça e coloca e toma o seu lugar e entra no seu lugar e vai viver a sua vida. É aí que eu falo que está repreendido, está amarrado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. A minha vida eu vivo, a minha vida eu vivo, os meus direitos, eu vou viver ali nos meus direitos, eu vou ali estar vivendo o melhor de Deus. E é aqui, gente, nessa terra. Não é quando eu morrer, não. É nessa terra que eu vou viver o melhor de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. E, povo de Deus, vamos dar continuidade aqui. Deus deu poder. Não é aqui não, espera aí, que Deus deu poder especial. Isso não. Deus deu poder especial. Isso não é assim. Pertence a todos os filhos de Deus. Vocês entendem aqui, olha, a todos os filhos de Deus. E para você ter acesso a essa autoridade, para você ter acesso a esse poder, você tem que você tem que não. Você tem que estar ali, gente, conhecendo. Não tem como você usufruir de algo que você não conhece, entendeu? É quando eu conto para vocês o meu testemunho. Eu falo com você o que Deus fez na minha vida. E eu entrei na igreja ali toda boba, toda ali ofendida, com a mochila carregada ali de ofensa, de acusações, de deboche, de mentira ali, e uma mochila pesada. E ali Deus foi tirando, foi removendo aquele peso ali das minhas costas. E no momento ali que Deus foi removendo, foi me libertando, eu fui entendendo a grandeza de Deus, o amor de Deus por mim. E não é só por mim, não, é por nós. É quando eu falo com vocês que quando eu ouvi e senti aquele peso daquela mochila que o diabo colocou nas minhas costas e costurou ali para me carregar, eu vi e senti aquele peso sair, eu saí contando
Eu saí contando o meu testemunho, eu saí falando maravilhado o que Deus havia feito na minha vida. E eu falo com vocês, as pessoas, principalmente as pessoas, meus parentes lá da minha comunidade, quando eles vinham me falar, eu ia falando para eles com aquela alegria o que Deus fez na minha vida. E eles, gente, pessoas que cresceram comigo, inclusive que brincaram comigo de casinha, eles vieram querendo me anular ali o meu testemunho. E, gente, é assim, se eu for fazer o resumão que eu tô falando com vocês de fazer, e quando eu conto para vocês, assim, das minhas idas lá na Itabira, para olhar minha mãe, levar minha mãe ao médico, e o momento que eu encontrei com a pessoa lá na igreja, lá na igreja não, lá na rodoviária, e eu comecei a falar com a pessoa, murmurando, igual a minha irmã sempre murmurou, e ali eu senti como um belisco, gente, como um belisco no meu coração. E no momento que eu senti aquele belisco, eu só me posicionei assim e já mudei toda a minha maneira de falar. Que Deus já deu aquele belisco assim e falou assim: acorda, você vai ficar murmurando, murmuração é pior. Eu sempre tive essa palavra na minha boca: murmuração é pior do que trabalho de feitiçaria. E ali eu repreendi aquele espírito ali de murmuração e falei direito, gente. E fiquei lá direito, falei certinho, como deve de falar, né? Sem reclamar. E, povo de Deus, é nesse entendimento que vocês têm que estar, gente. É no seu dia a dia. E, gente, mas eu não quero ir... Eu não quero sair aqui, não. Eu quero concluir aqui. E, gente, aí essa pessoa que estava lá na rodoviária, aí o filho da pessoa, assim, muito perto de mim, e é quando eu falo com vocês dos primos, e que os primos nunca pregou o Senhor Jesus, um Deus que cura, um Deus que salva, e um Deus no qual deixou o nome dele para nós termos aí autoridade no nome dele. E nunca pregou. Simplesmente aquelas pessoas que estão ali na igreja para poder estar usurpando, para poder estar subindo aí através dos cristãos. E sim, gente, eu sei o nome, sei o endereço, sei o que está fazendo, sei tudo. Então é quando eu falo com vocês, os cristãos não estão subindo nem no primeiro degrau, porque eles não estão subindo nem no primeiro degrau, porque os satanistas estão tomando o lugar dos cristãos. Eles estão matando o cristão literalmente. É quando eu falo com vocês assim, ó, eles vieram apagando o meu testemunho e eles quiseram apagar a minha mente. E me apagar literalmente. E eu não tô brincando, povo de Deus. Como eu falei com vocês, que outro dia eu cheguei na igreja e veio a pessoa falando assim, ó, nós tá brincando com você. Eu nem respondi nada ali, eu só pensei assim, brincando, mas eu nunca brinquei de Deus. Todas as vezes que eu me arrumei, que eu me organizei, né, na minha casa, acordei cedo para ir para a igreja, eu fui para cultuar no meu Deus, o meu Senhor. Eu não fui para brincar. Eu fui para estar aí, ó, cultuando o meu Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E ali o Senhor Jesus, o nosso, eu fui lá cultuar ali.
Deus Trino, né, pessoal? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É esse Deus que eu levanto cedo e vou para a igreja para cultuar. E não tem outro, não, né? É um Deus puro, todo-poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Deus que é a nossa fortaleza, é o Deus que desembaraça perfeitamente o nosso caminho. E quando eu falo com você que Deus falou comigo, que eu sou menina dos olhos dele, é porque eu sou, gente. E quando eu falo com vocês de fazer um resumão, eu não estou brincando, eu estou falando sério, entende? Eu estou falando sério, muito sério. Deus desembaraçou aí, ó, todas as misérias, todas as porcaria, o levante do Satanás na minha vida e na vida dos meus filhos, mostrando para mim. Então, deixo bem claro para vocês que a minha vida eu entreguei ao meu Senhor. E como que você entregou sua vida ao seu Senhor? Eu alinhei a minha vida com a palavra de Deus. A minha mente é a mente do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho o meu coração, a palavra de Deus está cingida no meu coração, cingida. E a boca fala o que o coração está cheio. Então, gente, quando eu vou para a igreja, eu vou para participar, literalmente. E é nessa autoridade que nós temos de andar, povo de Deus. Quando eu falo com vocês aí que eu conto, eu canto, eu falo aí de uma maneira extrovertida, eu dou risada, é para o testemunho não ficar aí, ó, como um filme de terror, né? Porque nós entramos no caminho, e a partir do momento que você entra no caminho, a caminhada, cada vez ela vai aí, ó, ficando mais forte. Quando eu falo com vocês aí, ó, quando eu fui fazer a caminhada lá na Orla da Pampulha, se eu olhasse, eu já começava correndo, mas logo eu entendi assim, ó, eu vou bem organizado, eu vou começar aqui, ó, fazendo a caminhada, eu vou estar ali determinando qual é o espaço que eu vou fazer, quantos metros que eu vou fazer aqui, e aumentando. E assim eu fui, gente. Comecei caminhando levemente, depois fui aumentando ali, até chegar ali na Power Caminhada, que é uma corridazinha com uma corrida, assim, mais lenta, mas uma corrida, entende? E assim eu fiz, porque se eu começasse correndo ali no forte ali, eu não daria conta, eu cansaria e pararia antes do tempo. Então, essa caminhada com o Senhor Jesus está no caminho, na verdade, na vida. É como quando você começa a fazer uma caminhada aí, ó, na avenida aí do seu bairro. Quando você tem que começar aos poucos e ir aumentando aí aos poucos, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. É quando eu falo aí que eu não vim como que eu não vim aí como o cometa Halley, não. E nem sou o joio, não. Eu sou o trigo, gente. Eu estou aí, ó, permanente e vou permanecer ensinando vocês por muito tempo. E em todo tempo, gente, se for para pedir vocês para orarem para mim, orem a Deus para que Ele me dê desenvolvimento, para mim estar falando aí com mais desenvoltura, falando aí de uma maneira que vocês vão entender. E eu creio que vocês já estão entendendo, porque vocês estão me seguindo. E se vocês estão me seguindo, é porque vocês estão entendendo, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Mas vamos voltar aqui para o ensino. E
gente, nosso tempo já está aí, ó. Nós temos que fazer os anúncios, povo de Deus. Principalmente da Bíblia de papel. Nós estamos pedindo uma Bíblia de ensino, pelo menos aí umas 3 versões da Bíblia na igreja, para a gente estar comprando, gente, né? Para a gente estar comprando, povo de Deus. E, gente, cada vez que eu falo com vocês aqui e eu dou o grito aqui, eu entendo o que aconteceu e por que a gente tá tão assim, a gente está pedindo a Bíblia e tem um tempo que a Bíblia não chega, né? Eu gosto muito das Bíblias que eu comprei na Igreja da Graça, gosto muito. Vamos dar continuidade aqui. Olha, recebemos essa autoridade quando nascemos de novo. O que é nascer de novo? O que é nascer de novo? É o que eu acabei de falar com vocês, né? Que nós entramos no caminho, nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único verdadeiro Senhor e sabemos que Ele é o nosso único intercessor. É Ele que nos leva até a Deus, o nosso Criador e Consumador da fé. E no momento ali que você busca, que você leva a sério ali, você começa a caminhada com o Senhor Jesus e vai buscar conhecer Deus, a sua mente se torna a mente de Cristo, porque a palavra é Cristo enxertada nela. Como que você me confirma isso? Vamos ler João, livro de João, no capítulo 1, tá? É lá que está escrito, que confirma essa fala aqui. O Senhor Jesus é a palavra de Deus enxertada, é o verbo que se tornou carne. Tá aqui, gente, ó. No princípio era o verbo, quando Deus disse, haja luz. Eu falo, gente, que eu assisti alguns filmes, alguns vídeos do Hélio Couto, e o Hélio Couto, ele explica tudo ali cientificamente, né, povo de Deus? E ele diz sobre o Yin e Yang. Gente, tá tudo na Bíblia. Eu falo com vocês assim, que quando eu estudava, eu amava ciências. E ciências fala ali, eu não lembro se é na 3ª ou na 5ª série, se a ciência fala assim, olha, nada se perde, tudo se transforma. Aí, quando você vai acompanhar essa fala, hoje eu estou falando ali dos vídeos do Hélio Couto que eu assisti e ele falando ali que um é Yin e o outro é Yang. Gente, tá tudo na palavra de Deus, tá tudo escrito e vocês querem ir contra a palavra de Deus. Quando Deus diz assim, olha, que Ele não fez o homem para que viva só. Nem Deus, ele fez as coisas sozinho. Ele, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Ai, que horrível. Para de rir, por favor. Aí, gente, tá aqui, ó. No princípio era o verbo. Quem? O Senhor Jesus. Ele era o verbo. Ele ele foi quem agiu ali, né? Porque Deus é o nosso todo-poderoso. Ele é é nele que nós temos que estar ali com nossos olhos fitos, com a nossa fé firme nele, no Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus é o verbo, ao qual eu falo aí que nós estamos no caminho, que é o Senhor Jesus. É nele que nós vamos nos mover, né? O verbo, eu crer.
Henderere, shadarabada, sedere cantarada, sedere gandarada, sedere, derere, iramana, sedere gandarada, sedere, derere, sedere gandarada, iderere, shederere. É nele que nós vamos nos mover. E o verbo estava com Deus, que está confirmando o que eu acabei de falar, né? Que Deus ele disse e ouve, ele ordenou e o Senhor Jesus concretizou. Nanarará, xedererê, cantarará, cedererê, cantarará, cidererê, sandararará, igregandarará, cedererê, cantarará, cedererê, dererê, 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 dererê. Anará, xedererê, cantarará. E o verbo era Deus. E o povo de Deus é aí que nós temos autoridade, é quando nós sabemos, quando nós conhecemos quem é o nosso Deus e qual é o propósito dele na nossa vida. Então, não há este e nem aquele que nos tira da brecha a qual ele nos chamou, né? E como eu digo para vocês, eu entrei na igreja precisando de Deus. Eu entrei na igreja necessitada de Deus. Eu entrei na igreja com uma mochila, vamos dizer aí, ó, cheia de pedras. Era pedras. Outro dia eu vi um vídeo, um corte, gente, onde a baleia estava cheia de alguma coisa lá do mar ali, encrostada nela. E ali eu falo assim, olha, que são algumas culpas, algumas acusações que o diabo coloca nas nossas costas ali, usando as pessoas para falar com a gente. E se nós não cuidarmos daquela fala que está ali impregnada no nosso coração, nós vivemos aí, ó, uma vida toda sendo aí, ó, manobrado pelo diabo, e quando você vai dar conta, ele roubou a sua vida toda e você se curvou a ele, aceitando ouvir o que a pessoa usada por ele falou com você. Então, é quando eu falo com vocês, não se ofenda, escuta qual é o Espírito que está falando através do seu filho, da sua mãe, do seu irmão, do seu pai, porque o Satanás e seus demônios aí, eles são inteligentes, eles vão usar pessoas próximas de vocês. E quando eu falo com vocês de marido, de viuvez e de mochila pesada, é quando eu falo com vocês que o meu marido foi um ótimo pai, mas um péssimo marido. Mas, gente, eu nunca deixei que as palavras dele ficassem ali agarradas, encrostadas em mim, mas que as palavras machucaram. E eu cheguei na igreja e fiz uma limpeza espiritual. Eu tirei todas aquelas ofensas que estavam ali, que por mais que eu fazia assim, que eu não estava nem aí, mas estava ali, bem ali, no centro ali do meu coração, e de tempos em tempos ela dava como se diz, uma parecida. E no que eu conheci o Senhor Jesus, conheci o meu Deus, o Todo-Poderoso, o fogo queimou todas essas dores que de vez em quando apareciam aí. E é quando eu conto para vocês o meu testemunho, quando eu falo com vocês da minha libertação e conto para vocês que todo esse processo aconteceu comigo dentro da Igreja da Graça. Não foi em outro lugar, não. Foi dentro da Igreja da Graça. E eu conto para vocês que todas as vezes que eu fui visitar a outra igreja, foram 2 vezes, gente. Fui visitar outra igreja,
assim, eu ficava lá e dali a pouco começava a voltar tudo. Por quê? O lugar ao qual Deus me chamou foi na Igreja da Graça. E lá era o lugar onde, em todo tempo, gente, eu falo com vocês assim, olha, eles davam o curso Fé, eles apresentavam livros para nós e eu fui para outras igrejas, não que o ministério era ruim, era isso, era aquilo, mas o meu chamado é na Igreja da Graça, então eu fico lá, eu não vou sair para outro ministério sem que Deus fale comigo, mas fale comigo assim, ó, de uma maneira bem certa. Vocês entenderam, povo de Deus? E eu conto para vocês a experiência que eu tive nessas 2 vezes que eu mudei ali de igreja, mesmo orando a Deus, indo e falando ali com o povo lá da outra igreja que eu estava visitando. Eu conto para vocês as experiências, conto para vocês ali da vez que eu cheguei na igreja, ali sedenta para buscar ali o Espírito Santo, e no momento que eu levantei o meu braço, era como se eu tivesse pegado num cabo de 220 quilowatts. E você já entendeu, né, povo de Deus? Se não é Deus por mim, eu tinha fritado ali, né? Então, nós temos de estar aí acordados e responsável aí, gente, porque o mundo espiritual não é brincadeira, não é brincadeira. E tem uns e outros aí espertinho brincando aí com o povo de Deus. Os cristãos estão morrendo, e eles estão morrendo literalmente. E tem alguns aí, ó, morrendo de rir aí nos bastidores. Só que diante de Deus não há nada encoberto, antes todas as coisas estão nuas e patentes. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Te peguei! E povo de Deus, só vi voltou. Está mais forte, está mais sábia e mais ousada. Só vi voltou. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu voltei e estou aqui ensinando para vocês a autoridade que vocês têm no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E entenda, leia a Bíblia, o quanto mais perto de Deus você quer estar. Então, leia a Bíblia na intensidade aí, ó, do quanto você quer estar mais perto de Deus. E busque conhecer Deus. Igual eu falo com vocês aqui, ó. No primeiro aqui, ó, Deus já apresenta ali as trevas. Quem é as trevas? Quem mora nas trevas? Quem fica ali nas trevas escondendo ali os erros? É o diabo, o Satanás, o diabo, seus demônios, não é? Então, já aqui, ó, no primeiro capítulo da Bíblia, de Gênesis aqui, Deus já apresenta ele, né? Ele, o Senhor Jesus, o Espírito Santo e o Satanás e o demônio lá, as trevas lá, né? Que esconde lá tudo que é erro, tudo que é sujeira, né? E leia a Bíblia que você vai conhecer aí, ó, o Satanás e seus demônios, você vai conhecer Deus e você vai saber qual é o propósito de Deus para você. E não fica culpando um e outro porque não fez por você, não. Conte o seu testemunho. E aquela pessoa a qual você procurou ajuda e elas não quiserem te ajudar, fale o nome delas sim, mas para que elas cresçam, e se elas estiverem ali no erro, elas arrependam e voltem para fazer as coisas certas. Elas vão entender o quanto que elas erraram e vão passar a fazer as coisas certas, passar a dar mais atenção para as pessoas, não olhar aí para o natural,
é olhar ali para o coração da pessoa, é ouvir o que o Espírito está falando e não tentar aí, subornar a pessoa. Tem que ter mais pessoas para dar o grito e dar o grito certo. E não tem medo, não. Não tem medo de ameaça deles, não. Porque quem errou, doa quem doer. Errou, vai ter que pagar. É como eu digo para vocês, o mundo espiritual é semelhante ao mundo natural, né? E errou, vai ter consequências, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém! Souvi voltou. Está mais forte, está mais séria, mais sábia e mais ousada. Souvi voltou. Em nome de Jesus, povo de Deus. E fique com Deus. E que bom que vocês estão aprendendo, tá bom? Eu quero mais que vocês aprendam do que fiquem aí gostando, aplaudindo. Só que gostem, que aprendam a exercer a autoridade que vocês têm no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu não quero que nem o meu pior inimigo passe pelo que eu passei, tá bom? Fique com Deus.